Porque o Congresso derrubou 53 vetos do governo federal à lei do licenciamento ambiental, o que foi considerado uma nova derrota para o governo no meio do impasse que o presidente Lula e o Planalto enfrentam com o poder legislativo. Aí, vários governistas passaram a se manifestar também sobre essa derrubada de vetos. O André Anelli acompanhou e vai trazer as informações para a gente agora. Como é que ficou o clima, hein, Anelli? Pesado mais uma vez entre Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, viu, Evandro? Agora é um novo capítulo envolvendo então a derrubada de mais de 50 dos mais de 60 vetos presidenciais que haviam sido decididos pelo presidente Lula e que foram então revertidos ontem no Congresso Nacional. Antes a gente destaca alguns pontos, a exemplo da LAC, que é então aquela declaração, aquele licenciamento por então autodeterminação, por autocomprometimento, em que o poder público, por exemplo, o IBAMA, não fica mais obrigado de dar uma licença para um empreendimento de baixo ou médio potencial poluidor, deixando nas mãos apenas do empreendedor, do responsável por aquele empreendimento, fazer então emitir essa licença por meio então da chamada colaboração da LAC, que foi defendida pelo Congresso Nacional. Além disso, a descentralização das licenças ambientais também havia sido vetada pelo presidente Lula, ficaria nas mãos dos municípios e dos estados. O Congresso Nacional derrubou esse veto, fez com que então esse licenciamento possa sim ser descentralizado para os entes federados, além, é claro, de um outro tema que acabou sendo derrubado também no Congresso Nacional, que prevê que não precisa haver consulta para terras indígenas, terras quilombolas que ainda estão em fase de reconhecimento, apenas aquelas já reconhecidas. O presidente Lula havia vetado esse trecho, o Congresso Nacional então derrubou esse veto, fazendo com que seja necessário agora apenas a consulta para essas terras somente já reconhecidas. Enfim, foram diversas mudanças no âmbito do licenciamento ambiental e que fizeram a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, se manifestar em entrevista aos canais oficiais do governo federal. Ela afirmou que o Palácio do Planalto avalia a possibilidade de judicializar esse tema junto ao Supremo Tribunal Federal, para fazer com que as leis do licenciamento ambiental não sejam mudadas, como aconteceu através dessa derrubada de vetos do Congresso Nacional. E mais do que isso, Marina Silva classificou como uma demolição tudo aquilo que foi determinado pelos legisladores. Foi uma demolição do licenciamento ambiental brasileiro, uma regra que nos estados tem 50 anos de consolidação. No plano federal são 39 anos, quase 40 anos de consolidação, e que ao longo dessas décadas evitou centenas de milhares de tragédias. Todas as tragédias evitadas, elas não têm como ser contabilizadas. A gente só olha para aquelas que infelizmente não foram evitadas. Só que a partir de agora, com essa demolição, elas serão potencializadas. É fundamental considerar a judicialização, e estamos considerando fortemente, porque é inconstitucional você passar por cima do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos os cidadãos e cidadãs têm direito a um ambiente saudável. Além dessa argumentação do fato de todos os cidadãos terem o direito a um ambiente saudável, como disse agora há pouco a ministra Marina Silva, disse então nessa sonora gravada que a gente acabou de ouvir, o governo federal também tem outro argumento de que essa mudança no conjunto da legislação relacionada ao licenciamento ambiental pode interferir negativamente nas negociações por um amplo comércio, um comércio aberto entre os dois blocos econômicos, no caso o Mercosul e também a União Europeia, que, conforme a gente vem noticiando nos últimos meses aqui na Jovem Pan, vem acusando o Brasil de práticas insustentáveis no seu agronegócio e que agora poderia então utilizar essa nova legislação no sentido de fazer com que não fossem então permitidas importações de produtos do agronegócio brasileiro para o continente europeu. Então o governo federal avalia, portanto, com essas argumentações, iniciarem sim
iniciar assim então uma disputa judicial no Supremo Tribunal Federal. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Do André Anelli eu vou para a Janaína Camelo para continuar falando desse impasse entre o Executivo e o Congresso Nacional, mas sobre Jorge Messias, porque o governo está apertando o passo para articular a aprovação dele. Conta pra gente, Janaína Camelo, bem-vinda. Pois é, Evandro, inclusive o relator ali da indicação de Jorge Messias lá no Senado, o relator no Senado, que é o senador Everton Rocha, do PDT, já antecipou que no parecer dele, que vai ser apresentado na próxima quarta-feira, ele vai se manifestar favorável a essa indicação do Palácio do Planalto, do presidente Lula, pelo nome de Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. Ele, inclusive, Jorge Messias, ele já foi o relator quando Flávio Dino foi indicado a ministro do STF, também ali na ocasião, né, se manifestou favorável. E aí ele disse o seguinte, com relação a Jorge Messias, nesse caso, que ele cumpre todas as exigências ali constitucionais para que ele seja o ministro do Supremo Tribunal Federal, conduta ilibada, notável saber jurídico, enfim. Por ser do PDT também, ele é aliado do governo federal, é muito aliado do presidente Lula, então por isso ele disse que nada mais natural do que ele apoiar o nome que foi indicado pelo presidente da República para ministro do STF. Nessa semana ele se encontrou com Jorge Messias, os dois se reuniram pessoalmente ali para montar estratégias, para tentar convencer aqueles senadores que estão mais resistentes ali com relação à aprovação do nome de Jorge Messias. O calendário está muito apertado, né, Evandro? Lá ali no calendário que foi estabelecido junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, junto com o Otto Alencar, ali, presidente da CCJ, junto também com o senador Everton Rocha, ficou definido o dia 10 para acontecer a sabatina na CCJ, para acontecer ali no mesmo dia também a análise no plenário da indicação. No dia 3, então, o senador Everton Rocha apresenta ali o relatório dele, embora o Palácio do Planalto ainda não tenha enviado a mensagem para o Senado com relação à indicação de Jorge Messias, né? Isso oficialmente ali daria ali, né? Apresentaria oficialmente essa indicação ao Senado, uma estratégia ali do Palácio do Planalto para que talvez ali o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acabe protelando um pouco aí o dia dessa sabatina e o dia dessa análise no plenário. Enquanto isso, Jorge Messias corre ali contra o tempo para tentar apoio no Senado, lembrando que ele precisa no mínimo de 41 votos no plenário para que o nome dele seja aprovado a ministro do STF. Lembrando também que na última sabatina e análise no Senado com relação a nome indicado do presidente Lula foi do PGR, a recondução do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para o cargo, e ali já acendeu um alerta, né, porque ele recebeu 45 votos, só 4 votos acima ali do limite permitido. A indicação de Flávio Dino, quando ele foi aprovado também no plenário, ele recebeu 47 votos. Ou seja, há sim toda uma preocupação ali com relação até por conta do tempo, caso Jorge Messias, o atual advogado-geral da União, não seja aprovado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, seria a primeira vez na história que o Senado rejeitaria ali um nome indicado pelo presidente da República. O tempo está curto, é a expectativa para saber como é que vai ser aí nos próximos dias com relação a isso, Evandro. Obrigado, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. Então vamos organizar aqui o nosso debate porque tem bastante assunto relevante. Eu quero trazer primeiro para a nossa conversa a situação envolvendo os vetos ambientais derrubados ali pelo Congresso Nacional, no caso do presidente Lula. Principalmente depois de 2 semanas de COP, e aí vem o Congresso e digamos, dar uma butinada naquilo que o presidente da República entendia como necessário para manter o rigor do licenciamento ambiental aqui no país. E aí vem uma série de críticas dos aliados do presidente da República, dizendo que, mais uma vez, o Congresso Nacional estaria atropelando os interesses da sociedade nessa flexibilização. Como é que você avalia, Gani? Olha só, o que eu entendi desse licenciamento ambiental tem muita questão técnica, mas, né, lendo dos dois lados, grosso modo falando, é que traz uma modernização
né, menos burocracia para você conseguir a licença ambiental sem necessariamente afetar o meio ambiente, até porque os órgãos de controle, eles continuam aí, né? Então, evidentemente que você consegue uma licença de uma maneira mais rápida, principalmente se você é uma pequena empresa, e claro, desburocratizar sempre traz algum tipo de risco, mas você tem os órgãos de controle para isso. Então, eu acho que foi num caminho correto, tá? Agora, o Congresso Nacional, não vejo que também seja só retaliação. Você tem a bancada do agronegócio, que é muito forte dentro do Congresso Nacional. Então, isso era inevitável. Talvez se fosse antes da COP, seria até pior, né? Porque daí você perderia, né? Seria uma vitória da bancada do agro, e aí você ia fazer uma COP já derrotado. Então, talvez ficou até melhor que essa derrota veio depois da COP, mas eu discordo do discurso da ministra do Meio Ambiente, da Marina Silva. Infelizmente, eles vão judicializar essa questão, ela já falou isso claramente, e quem vai acabar decidindo mais uma vez é a Suprema Corte. Fala, Henrique Kriegner. Exato. Esse ponto que o Gani traz é o mais importante para mim, que mais uma vez vai cair na mão do STF, uma questão que é meramente legislativa e / executiva, porque é uma política pública, né, nesse sentido. Mas eu diria que me preocupou, Evandro. Eu gostaria de ser, talvez mais assim, dizer assim, não, nada que vem do governo é bom, vamos fechar, mas tem uma questão que é de interesse nacional. E eu, como cidadão, fiquei preocupado por quê? Da parte do governo federal, teve um monte de critérios técnicos que foram apresentados para justificar os vetos. Da parte do Congresso, não houve uma justificativa técnica dizendo que os vetos não eram plausíveis. Então, ficou parecendo que realmente a única motivação para os vetos era 100% política, o que não é positivo, porque a gente sabe que lidando com a questão do meio ambiente, você tem uma questão delicada, que pode prejudicar o lugar de onde nós tiramos a nossa subsistência, né, que é o solo, que é a terra, que é todos esses elementos, e que o tempo de recuperação é muito maior, é muito mais demorado. Então, o único ponto, analisando os vetos, o único que eu olhei e falei, olha, isso aqui realmente faz sentido de ter caído, era o veto que o presidente Lula, o governo federal, tinha colocado de impedindo que estados e municípios tivessem as suas próprias políticas, seus próprios critérios para o licenciamento ambiental. Esse veto eu achei saudável e muito positivo ter caído, porque nós temos diferentes estados, diferentes municípios com diferentes relevos, diferentes atividades econômicas e até adensamento populacional. Nesse sentido, a mesma política que funciona para a região metropolitana de Campinas não deve ser efetiva lá em Roraima, não deve ser efetiva talvez lá com o pessoal do Maranhão, enfim. Então, essa régua que foi traçada pelo governo federal, ela era muito desigual. E eu defendo sempre o federalismo, acredito que os estados têm que ter essa autonomia, especialmente os municípios também. Esse ponto foi o único positivo. O resto não teve nenhum tipo de apresentação de critérios técnicos. E aí eu acho que o Brasil sai perdendo. Poderia ter vetado, pode ser que tenha critérios que eu desconheço, pode ser, não é minha área de expertise, porém não foram apresentados. E aí sim dá margem para a gente dizer que é puro revanchismo.